sou Danilo Souza e estou aqui no nosso segundo episódio do Maplecast para falar sobre educação infantil. Vamos aprofundar muito este tema hoje e estou aqui com o meu time de especialistas. Andréia, por favor, se apresente. Olá, Danilo, que bom estar aqui novamente. Falar da educação infantil é sempre um prazer nesse trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho. Eu me chamo Andréia Mendonça e faço a direção da educação infantil. Sejam bem-vindos. Olá, eu sou Fernanda Marques, é uma alegria conversarmos mais um pouquinho sobre o nosso dia a dia, que são os nossos pequenos em educação infantil. Olá, boa tarde. Eu sou a Miss Denise. Eu sou assessora pedagógica na Escola Maple Bear São Luís. Eu iniciei há 13 anos na escola como professora assistente e hoje eu estou na função da coordenação. Para mim é uma alegria muito grande continuar contribuindo com o crescimento dos nossos alunos e também para o sucesso da nossa equipe. Legal. No episódio passado, nós terminamos, eu fiz uma provocação, eu estava com a Joélia aqui e elas tinham 30 segundos para falar por que escolher colocar nossos filhos na Maple Bear. E a Andréia terminou falando de acolhimento. E aí eu fui embora com essa pulga atrás da orelha, porque é um projeto muito rico para a gente falar só 30 segundos. Concorda, Andréia? Concordo plenamente. E aí nós trouxemos a Denise. Denise é a nossa especialista em acolhida. E no nosso aquecimento aqui, nós estávamos conversando e eu contei a história da minha filha. Minha filha chorou muito para entrar na escola. E aqui, a própria Andréia aqui falou assim, o que você está fazendo, o que a sua esposa está fazendo? E nessa conversa que a gente estava tendo no aquecimento, a Denise estava explicando para a gente. Denise, vou retomar essa conversa então, porque eu acho que o pessoal de casa precisa saber. Quem que tem que ser acolhido? A gente costuma dizer que muitas vezes as mães, os pais, eles precisam muito mais de colo do que as crianças, né? Então, porque ninguém gosta de ver seu filho chorando, né? Então é muito legítimo e a gente entende e respeita muito esse momento, principalmente o momento da separação, porque enquanto está no colinho da mãe, no colinho do pai, lá dentro da sala, vai tudo fluindo ok, mas na medida que a gente vai propor a separação é quando o chorinho geralmente aparece, né? E é muito natural, né, nesses anos iniciais. Eles saem do seio familiar para pessoas desconhecidas, um ambiente desconhecido. Exatamente. A língua também, uma língua nova. E é por isso que nós pensamos em um trajeto muito bem planejado, um projeto que não se resume apenas no primeiro dia de aula, né? Então tem todo um percurso antes do primeiro dia de aula, com muito acolhimento, com muito carinho, com muita escuta, com muito respeito. Então desde o momento da matrícula, nós conversamos com as famílias, acolhemos essas famílias. Temos também o momento da entrevista inicial, onde nós conhecemos um pouquinho mais sobre o histórico de vida da criança, algumas peculiaridades, algo que é de suma importância a equipe de sala saber, né, o histórico de vida da criança. A questão do acolhimento é uma fala, acho que a gente poderia, óbvio que não vamos falar só disso hoje, mas poderia ser um episódio inteiro só falando de acolhimento. Sim. E o que eu percebo nesses meus 29 anos de educação? Quando chora é porque chora, quando não chora é que meu filho não chorou. Também tem. Né? Também tem, né? Meu Deus, meu filho não chorou. Porque né? ele não gosta de mim, ele não me ama. não me ama. Meu filho não olhou para trás, não deu tchau. E aí, assim, poucas escolas têm uma profissional dedicada para isso. E a Maple Bear tem uma profissional, Denise, específica para este acolhimento. Denise, qual que é o trabalho que a gente faz com as mães? Tanto no caso do choro da criança, que foi o que eu vivi com a Manuela, minha filha de 2 anos, para aquela criança que não chora, e a gente aí tem que acolher a mãe porque o filho não chorou e ela estava esperando. Eu costumo dizer que o grande diferencial da Maple Bear é que temos um percurso muito bem planejado e a adaptação ela acontece de forma muito natural e muito rápida. Geralmente 2 semanas as crianças já estão bem, já estão adaptadas. Nós promovemos um dia que nós chamamos que é o dia da visita. Então esse dia é um dia que antecede o primeiro dia oficial do início das aulas e as crianças elas vão até a escola, podem convidar mamãe, papai, vovô, vovó, Dindo. Então é um dia muito leve, descontraído, as crianças vão sem uniforme mesmo, apenas para explorar, não tem nada de
de conteúdo acadêmico, é só explorar festivo, o né, ambiente, Dede? é um dia festivo para conhecer os espaços mesmo, se familiarizar com a equipe de sala, com os brinquedos, com as salas. E tem alguma questão que a gente faz com a comunicação com os pais? É diferente nesse período de adaptação? Sim. O processo de adaptação ele acontece com a presença dos pais na escola inicialmente. E enquanto os pais estão na escola, a gente faz com que essa despedida aconteça. Para alguns ela acontece naturalmente, para outros acontece com um pouquinho de choro. E o que a gente faz para deixar com que esses pais fiquem tranquilos? A gente volta à sala de aula, faz registros, volta, mostra para os pais. Porque é interessante que daqui a pouco tu falaste, eu gostei, achei engraçado. Às vezes o pai deixou, tem um choro imenso e logo em seguida a lágrima volta. A lágrima volta. Bastou olhar o ambiente estimulante, os amigos e essa lágrima volta. Então a gente faz uma costura bem interessante entre deixar essa família na escola, deixar a criança em sala de aula e fazer essa comunicação, esse acolhimento com aqueles pais que estão angustiados. Afinal, para muito deles, Danilo, na verdade é o primeiro contato com pessoas diferentes que não seja da família. Andréia, Denise, Fernanda aqui, eu vivi essa experiência, então acho que eu tenho um lugar de fala, né? Usar essa expressão aí comum. E aí eu fui aprendendo muito, porque era um incômodo pra gente, né? E eu tinha uma coisa muito clara, assim, e que eu repetia pra mim: quando eu vou pegar a Manuela na escola, minha filha, ela sai sorrindo da escola. Mas eu fui entender que o inverso também não é ruim, né? Que quando a criança sai da escola, cai no braço do pai ou da mãe e ela chora, é porque foi um momento de saudade, né? Eu tava lá dentro. Às vezes ela se deu conta de que de fato se divertiu tanto longe da presença física dos pais, aí quando encontra, dá a saudade mesmo e aí coloca pra fora. É isso. E aí eu fui entender que isso também é normal. E aí eu queria que vocês explanassem um pouco até da parte teórica disso, porque quanto pai, a gente não aprende isso, né? Então, assim, a gente fica muito naquela coisa do entendendo e se adaptando. Como que acontece isso? Como que é pensado? Porque, vou relembrar uma fala da Andréia, tudo que acontece na escola tem uma intencionalidade, tem um porquê e um pra quê. Danilo, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente conhece sobre infância, respeita a infância. Então, quando você vai muito para a teoria, claro que a teoria ela é importante, ela é norteadora e ela dá base para nossas ações. Mas muito além disso é olhar o ser humano na sua individualidade. Então, eu acho que o mais especial, e é algo que a nossa owner tem, a Ingrid Grill, eu aprendi isso no dia a dia dessa escola e nossa equipe de base aqui que está à frente, as coordenadoras, a equipe de professores, são eu diria assim, temos isso como referência, é olhar o ser humano na sua individualidade. Então existem muitos choros, mas a gente consegue entender um choro de dor, um choro de sono, um choro de fome, um choro que é um choro que ele vai ser necessário para o amadurecimento daquela criança. Então, isso é visto e estudado, inclusive compartilhado entre nós. A gente traz os casos da adaptação para a mesa. O que é que vocês têm achado de João, Maria, José? Acreditamos que precisamos orientar a família. E numa troca rica entre nós e com a família, a gente consegue dar um suporte para que eles possam superar esse período de adaptação. Se for necessário, a gente busca apoio de especialista e eu acho que não ser o detentor de uma verdade absoluta sobre o ser humano é o que nos faz grandes. É poder contar com uma equipe, é poder contar com um especialista, é ter uma escuta da família. Eu acho que tudo isso faz com que a gente se torne Maple São Luís mesmo. Eu acho que está muito na nossa essência esse olhar individualizado. A gente vai em busca das experiências daquelas crianças, vai em busca do que aquela família dá conta de sustentar naquele momento, e isso faz com que a gente consiga superar em tão pouco tempo, como a Denise falou, né? Verdade. Andréia, eu tenho uma fala e eu repito isso assim. Hoje a gente vive a era das influencers, né? Dos influenciadores. Sim. Mas, Denise, quantas crianças passaram pela tua mão quando você foi professora?
Fernanda, hoje como coordenadoras, né? Andréia, quantas? Quem entende de criança, quem entende de primeira infância, não é influenciadora que teve 1, 2 filhos e está contando a experiência dela ali, da casa dela, e como se fosse a maior autoridade. Mas são vocês, né? Somos nós educadoras, com certeza. Junto com as famílias, eu acho que o repertório que a família traz para a gente, ela nos auxilia a tomar as decisões mais assertivas. E eu acho que é uma costura, eu acho que é a mesma perspectiva, Danilo, que a gente tem no aprendizado dos nossos alunos, que errar e acertar, a gente tem essa mesma tranquilidade na relação com as famílias. Eu acho que num grande diálogo rico em escuta e trocas é que faz com que a gente possa dar àquele aluno, àquela família, tanto o atendimento, o acolhimento para eles, como também oferecer uma aprendizagem de qualidade. Eu acho que é uma coisa que... Uma via de mão dupla. Exato, uma via de mão dupla. Isso. Denise, a Andréa falou agora da escuta. Nesse processo de adaptação, você fica num canal direto com as famílias, com essa escuta, com esse trabalho. Conta um pouco para as mães que estão em casa vendo a gente. Sim, nas primeiras semanas, as mães, as famílias, elas ficam presentes no espaço escolar. Elas têm a oportunidade também de entrar, de acessar a sala de aula. E quando a criança se sente segura, nós fazemos o convite para a mãe dar aquele bye-bye, aquele tchauzinho, né? E sempre é importante que faça a despedida, né? Para que a criança não se sinta naquela sensação de abandono. A gente sempre orienta as famílias para, quando sair da sala, se despedir, e nós iremos continuar ali dando suporte emocional, colinho para a criança. E eu fico muito nessa Você mediação, fica intermediando, nessa processo intermediação. aí. Então eu fico ali com a criança, com a equipe de sala, tiro fotos, faço vídeos, enquanto a mamãe ou o papai ali tá na recepção, apreensivo, esperando alguma notícia. E quando eu chego lá na recepção com vídeo, foto das crianças sorrindo, brincando, O coração calma. aí a mamãe fica tranquila. Nossa, ele tá bem, ele tá se adaptando muito rápido, porque realmente a gente prioriza muito esse acolhimento, esse contato, embora seja com uma língua diferente, né? Mas tem toda a questão da body language, né? Da linguagem corporal, que as professoras utilizam muito em sala de aula com eles. Então, tem músicas, tem brincadeiras. Então, a criança, ela consegue, sim, se sentir confiante, se sentir mais confortável naquele ambiente, né? Fantástico. E as mães ficam muito felizes, né? E esse olhar, assim, mais cuidadoso, tem muito a ver com a nossa cultura mesmo, porque nós estamos com um assessor canadense agora na nossa escola, né? E ele trouxe esse olhar em relação ao acolhimento e à linguagem corporal de nós, brasileiros, como aproxima muito as famílias e as crianças. E ele até mencionou, porque agora a gente já está finalizando outubro, ele mencionou, então eu imagino no começo do ano, como para vocês esse processo deve ser mais rápido, né, do que comparado com outros países no qual, culturalmente falando, existem um distanciamento maior. Legal. Vou pular para uma próxima etapa aqui, vou aprofundar um pouco mais. Uma segunda dúvida dos pais, ou uma segunda dor, é sobre o desfraude. Sim. Como que a Maple Bar São Luís pensa o desfraude? Vou dar a palavra para a Fernanda. A gente entende que é um processo no qual existe um período que a gente precisa realmente olhar para essa criança com foco em relação aos pré-requisitos, né? Os sinais de prontidão que a criança vai trazendo para que a gente inicie esse processo. Algumas crianças, elas demandam de um tempo um pouquinho maior, outras precocemente já começam a dar os sinais por conta própria. Então, enfim, essa faixa etária aí de 2 e de 3 anos, geralmente é o período onde mais são realizados os desfraudes. Quando também a criança já começa a se comunicar. São esses sinais que ela vai trazendo de que ela já tem a percepção de si, ela já consegue já sinalizar, mesmo que seja depois já de ter feito. Então a gente já começa a perceber, olha, aí talvez seja um bom momento pra gente investir estímulos. Só que isso não acontece se for somente a escola definindo que vamos iniciar o desfraude. Precisa envolver a família, porque tem que ser algo contínuo em casa. André, eu acho que esses pontos fazem... Uma coisa faz com que seja muito diferente, a qualidade da nossa equipe. E aí eu queria te provocar
né? Eu sei que você tem como diretora todas elas embaixo. Mas o nível de professores ou de professoras que a gente tem na nossa educação infantil da Mapleberry, na Mapleberry como um todo, mas da nossa educação infantil, que é o tema aqui, é muito diferenciado. Como que você trabalha esse desenvolvimento, essa formação das nossas professoras? A Mapleberry São Luís, ela tem uma veia formativa. Então, assim, a escola dedica esforços e recursos para horas em planejamento. A gente planeja junto com a equipe. Então, há uma leitura semanal de planejamento. É um momento em que a gente lê, discute, pensa nos casos específicos, nas diferenciações necessárias do planejamento. Isso é formativo. E é além do pedagógico, porque a minha percepção aqui na fala, tanto da Fernanda quanto da Denise, é que quando a gente fala do desfraude é algo muito natural, elas entendem disso profundamente. Então, essa formação não é uma formação só sobre as partes pedagógicas, mas é da parte quase que integral da criança. A gente busca também, Danilo, muitas parcerias. Por exemplo, todas as vezes que a gente dá o start para o processo de desfraude, a gente convida uma psicóloga. Porque o desfraude, ele é um ritual extremamente importante, mas junto com ele vem um monte de outras etapas a serem vencidas, né, na questão do desenvolvimento infantil. Quando eu desfraudo, eu me reconheço um ser diferente. Então, a gente busca esse apoio de um especialista para conversar com as famílias, conversar com a nossa equipe, para que entendamos não só os sinais, como a Fernanda já falou, mas o que pode ser feito para dar o suporte no processo. É um processo extremamente importante, precisa entender todos os sinais que as crianças estão dando dentro do processo para que eles tenham sucesso e não tenham nenhum tipo de sequela. Vou contar uma coisa para vocês. A Andréia é minha parceira de trabalho há mais de 12 anos e eu uso e abuso de uma coisa. Poucas pessoas conhecem tanto sobre a primeira infância quanto a Andréia. Então, as minhas dúvidas de pai eu uso e abuso. E quando eu falei aqui da adaptação da Manuela, quem teve a sacada e falou assim, Danilo, olha o que você está falando, foi a Andréia. Esse é um plus da Mapleberry São Luís. Mas vamos lá, meninas. Um outro ponto para a gente trabalhar aqui. Hoje a gente tem uma coisa chamada princípios e valores. A gente vive um mundo muito maluco, né? E a Mapleberry tem um projeto para trabalhar esses princípios e valores desde a educação infantil. Queria que vocês falassem desse projeto, o nome, como a gente trabalha, o que acontece lá dentro, porque eu acho que é um diferencial. A gente muitas vezes vê isso quase que num pensamento comum, que é uma exclusividade de escolas confessionais. Mas não, a Mapleberry tem um projeto específico para isso. Importantíssimo e indispensável. Eu vou passar a palavra para a Fernanda para falar do projeto em si, mas eu vou falar um pouquinho da instituição Mapleberry como um todo. Há uma preocupação muito forte de trabalhar as questões dos princípios e valores dentro da instituição. E hoje a gente tem feito assim, um trabalho em conjunto da educação infantil das crianças de 1 aos 5 anos até o high school, que eles estão ali entre 17 e 18 anos. Então a gente tem um trabalho específico e transversal na Mapleberry, na educação infantil, mas existe uma preocupação integral. Porque hoje essas crianças precisam dessas referências e em especial, a gente precisa muito trazer à tona discussões acerca de respeito, responsabilidade, compromisso, ética. Então, na educação infantil, isso também é uma preocupação. Legal. Fernanda, palavra. Existe um programa estruturado pela Maple Central, né, pelo Central Office, que nos orienta com valores a serem discutidos em toda a nossa escola, como a Miss Andréia acabou de citar. Então, como é que funciona como é que é esse dia a dia para se trabalhar os valores com uma criança de 2 anos? Com as atitudes, com as ações, com a valorização, com o reforço positivo. A cada mês, um mês de respeito, outro mês é muito vivenciado sobre responsabilidades, no âmbito da escola, no âmbito em casa também, sobre generosidade, gratidão, amor. E as ações são
Porque nós estamos falando de crianças muito pequenas. Então, se a gente ficar só no discurso e no abstrato, eu consigo acessar essa criança. Então, são discussões que promovem atitudes, promovem construções de um trabalho coletivo. Nós convidamos as famílias também para virem para a sala de aula, para relatarem alguma experiência, para fazerem alguma leitura. Então, pelo universo literário, a gente consegue acessar muito as crianças, engajá-las nessa discussão. E elas compram muito essa ideia, elas vão participando e construindo junto conosco. Então, é algo que é colaborativo junto com as crianças, de acordo com a linguagem que eu preciso adequar para cada idade. De 1 aninho, de 2 até os de 5, 6 anos. É um trabalho diferente, com outros recursos, mas todos pautados no mesmo valor. Que legal. Denise foi professora, trabalhava isso Sim. na sala de aula. Exatamente. Conta um pouco pra gente, Denise, qual que era a prática, como que era a reação das crianças? A questão dos valores, ele é trabalhado no dia a dia mesmo, né? Não necessariamente um momento, não existe necessariamente um momento único para se trabalhar o valor, mas é do início da rotina até o final, do início da manhã, do início da tarde até o final. Então, muito por meio de histórias, contação de histórias, músicas, até mesmo quando a gente percebia uma criança cooperando com outra, assim, eles gostam muito de se ajudar, amarrar o cadastro, oferecer um copo de água para um amigo, isso aí já é um valor, né, de cooperatividade, de cooperação. Então, a gente costuma também tirar fotos desses momentos, montar um mural dentro de sala, e eles ficam sempre vendo, visualizando aquelas imagens e reforçando, né, essa questão dos valores, que é muito importante na educação infantil. André, uma coisa que a gente repete muito, nós somos referência no ensino bilíngue, né? A Maple Bear no Brasil inteiro, mas principalmente aqui em São Luís. Sim. Mas é muito além do bilíngue, né? Então, assim, como a gente falou aqui, a questão da formação docente, a questão do acompanhamento na acolhida das famílias, a questão do desfraude, então, onde a gente tem um olhar diferente. Agora falamos da questão de princípios e valores, o que mostra que a nossa escola é uma escola muito ampla nesse pensamento, mas eu queria trazer aqui 2 pontos cruciais. O primeiro deles é sobre o trabalho socioemocional. A gente hoje entende que se não é o principal ponto na sociedade, essa questão do desenvolvimento emocional é um dos principais, né? Eu queria que vocês contassem como a gente trabalha na Maple Bear o socioemocional desde a educação infantil. Eu acredito que isso deve acontecer até antes dos 2 anos ali, com as crianças no Bear Care. No Bear Care, né? Modelando o comportamento esperado e aceito socialmente, né, Danilo? Então, assim, a gente precisa dar recursos para as crianças e dar modelos para as crianças e dar formas para as crianças de como agir diante das necessidades relacionais. Então, não há um óbvio, né? As crianças precisam de modelos para resolução de conflitos, para se relacionar, para pedir por favor, com licença, muito obrigada. Então, assim, isso tudo é uma palavra que nos define muito na Maple Bear, é a modelagem. Então, quando eu espero que a criança tenha uma atitude, eu a ajudo, eu a auxilio a ter aquela atitude por meio de modelos. Então, a gente dá muito isso. As professoras usam muito desse recurso para poder, e aí a gente chama de estratégias, né, para poder auxiliar nossos alunos a aumentarem esse repertório social. Não, nem sempre eu sei o que dizer numa situação de conflito. Às vezes, eu preciso que alguém me ensine. Porque o único recurso que a criança tem, às vezes, é o do impulso, né? Ou de tocar, ou de morder, quando eles são muito pequenininhos, às vezes por ausência da comunicação oral. Então, a gente vai dando modelos e vai ajustando, faz junto com ele, né? Então, a gente mostra junto como se faz numa situação daquela que ele demonstrou ter pouca habilidade. Meninas, contem pra gente, vocês devem ter histórias, alguma coisa desse trabalho na prática. Eu tenho algumas clássicas, assim, né? Então eu estava discutindo com a minha esposa ali, e não era uma discussão de briga, era uma discussão de opiniões diferentes. E aí a minha filha fala assim: papai, é só você falar que você não gostou disso. Né? Aí a minha esposa olhou e fez assim: tá vendo? E aí eu briguei para ela, falei assim: tá vendo? Mas porque ela está trabalhando isso na escola, a questão da comunicação, do falar o que está sentindo,
né? E quanto eles aprendem mais fácil isso, né? Conta pra gente como vocês fazem, como as crianças levam isso, como acontece na prática. A Andrea trouxe a parte teórica muito bacana, mas e na prática? E como ela trouxe, assim, o fazer com é o que vai ser o princípio dessas nossas ações. Depois a criança ela vai fazendo por conta própria, com mais iniciativa, com espontaneidade. E o professor em sala, a equipe de sala encoraja muito a criança e vai auxiliando nesse repertório que ela precisa. Então, muitas das vezes os conflitos só envolvem brinquedos, né, ou materiais. Então, é uma possibilidade a gente observar como a criança ela já vem trabalhando cada vez mais o seu aspecto socioemocional, eu digo, em relação a se posicionar. E a gente observa já as crianças imitando. Porque as crianças, a imitação, ela é fundamental para o desenvolvimento infantil, né? Então, as crianças, elas vão imitando, vão se posicionando, e a gente está lá para valorizar a criança, para incentivar. E um outro momento também é entender o outro lado, né? Então, por exemplo, a criança, ela quer muito um brinquedo, mas não necessariamente eu preciso ceder e entregar naquele instante. Então, eu consigo trabalhar os dois lados da moeda, né? As duas circunstâncias, por meio do diálogo. É o mais assertivo a se fazer. Legal. Nós trabalhamos também a questão da frustração, não somente entre eles, né, entre os pares, né, numa interação, numa brincadeira, mas também durante uma atividade. Eu lembro quando eu era professora de nursery, eu gostava muito da unidade Floaters and Sinkers, que é do afundar e boiar. Então, geralmente as crianças tinham objetos e eles tinham que jogar na água. Mas antes disso, eles tinham que criar a hipótese, né, sobre esse determinado objeto ir afundar ou boiar. Então, vamos supor, eles estavam com uma uva, né, pequena. Então, a gente perguntava, o que você acha? Que essa uva ela vai afundar ou ela vai boiar? Então, ele fazia ali, criava a hipótese, testava a hipótese na água e depois eles tiravam conclusões disso. Então, a uva, ela afundava. E quando a gente trazia um objeto maior, uma melancia, por exemplo, eles achavam que por ser maior, né, ter e afundar até mais rápido. E afundar, mas ao contrário, a melancia, ela flutua na água, né, mesmo sendo maior. Então, isso gera uma certa frustração na criança, né? Então, a gente também trabalha a validação, né, essas questões de frustração, não só na interação deles, mas também durante as atividades. Denise, eu acho que quando a gente fala de sentimentos, geralmente vem sentimentos mais comuns. Amor, raiva, alegria, tristeza, né? Mas eu acho que um dos principais sentimentos que a gente precisa trabalhar desde a educação infantil é a frustração. Sim. Quanto mais resiliente a gente é à frustração, mais emocionalmente maduro a gente é. Então, quando você fala isso, eu nunca tinha pensado de trabalhar a frustração sobre a expectativa. Sim. Né? Eu sempre penso no trabalho da frustração, óbvio, eu não sou pedagogo, né? Na expectativa do perder algo. Do brinquedo, para mim, é mais fácil. Então, assim, eu queria aquele brinquedo. Não, aquele brinquedo tá com o outro. Eu perdi algo, fiquei frustrado. Mas não é só isso. Sobre a expectativa de algo mais simples e muito mais fácil de fazer de uma forma tranquila, e a gente trabalha. Tem uma coisa que eu uma vez fui com a minha filha Manuela e meus dois sobrinhos, que têm praticamente a mesma idade, no shopping, junto da minha esposa. Minha esposa falou, vou entrar na loja, fica com os três. Mas a pior experiência que eu tive, André, correu um para cada lado. Claro. Um para cada lado. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Gritei. Né? Aí voltou os três chorando, né? Minha esposa falou, o que você fez? Ele falou, eles correram e eu não sabia o que fazer, gritei, né? E aí, semana seguinte, estou numa escola, passa a professora com uns 15 andando, tudo bonitinho. Aí eu falei assim, o que você faz? Qual que é a mágica? E aí ela me respondeu com muita sabedoria e fez assim, eu estudei para isso. Eu peço para eles andarem de mão dada. E aí eles não correm cada um para um lado, porque eles estão focados na mão. Semana seguinte, eu fui no shopping com os três de novo e falei assim, de mão dada. E aí era até engraçado, porque às vezes o do meio era esticado ali, mas estava. Fiz questão de gravar o vídeo e mandar para essa professora. Falei assim, aprendi. É muito importante, né? Por mais que seja uma história engraçada da minha vida, mas o quanto vocês têm a técnica, o conhecimento, os saberes para fazer isso no dia a dia. E o quanto isso deixa nós pais, que temos filhos com vocês, mais tranquilos para isso.
Eu acho que, eu sempre costumo dizer, eu acho que é um discurso de todas nós, rotina é igual a segurança. Previsibilidade também gera segurança, né? Então, assim, a gente, quando eu sei o que vai acontecer, e mesmo que essa primeira atividade aqui, ela não me dê tanto prazer quanto a segunda, mas eu sei que todos os dias eu vou viver a que me dá prazer e a que não me dá tanto prazer, então isso faz com que as crianças acabem aceitando tanto que a desafia mais quanto aquela que lhe deixa totalmente dentro de uma zona de prazer. Então, a previsibilidade, uma rotina bem estabelecida, a segurança do sim e do não, o olhar individualizado, pensando nas características e nos gatilhos daquele perfil, isso tudo faz com que as crianças se sintam muito bem na escola, né? André, uma coisa que eu percebo na nossa escola, na Maplebert São Luís, é que a gente consegue trabalhar os valores, a gente consegue trabalhar as habilidades sociais, as emocionais, mas a gente trabalha uma coisa chamada limite. Com certeza. Né? E aí eu queria um pouco da sua experiência para falar sobre o que a gente vê hoje. A gente vê hoje uma linha da permissividade muito grande, o quanto a gente consegue na Maplebert trabalhar essa questão do limite. É verdade. A gente tem um manual de regras do estudante da família. Então a gente tem um norte para seguir. Então a gente elaborou isso conjuntamente a partir da perspectiva da faixa etária, então por segmento também. Então a gente tem um manual de regras na escola. E em especial a gente discute muito a função dessas regras. Então elas também fazem muito sentido, tanto para os alunos quanto para as famílias. Então eu acho que é algo que precisa estar muito na mesa do diálogo, sabe? Essa regra existe por quê? Então a gente é muito questionado sobre regras. As pessoas às vezes, no mundo atual, a individualidade, a coletividade, elas ficam brigando o tempo inteiro. Então cabe a nós, enquanto educadores, trazer muito a perspectiva individual, mas em especial a perspectiva do coletivo, para que a gente tenha uma comunidade saudável, respeitosa e principalmente influencie nossos pequenos. A gente tem crianças em formação. Se nós não tivermos essas referências no nosso dia a dia, a gente não consegue evoluir. Então a escola chama muito as famílias, conversa muito com as famílias, explica muito para as famílias. E em determinados momentos a gente precisa dizer assim, que é importante para o funcionamento, para a proteção e segurança. Então existem regras, sim, as regras são fortalecidas, elas não são engessadas, que é bem diferente. Elas são fortalecidas na medida que elas protegem e garantem o nosso propósito, que é uma educação de excelência. Fernanda, você está na Maple há quantos anos? 14. Denise, 13. Eu tô há 12, a Andréia tá há 15. A gente está juntos há algum tempo. A gente agora tem a primeira turma, as primeiras turmas do high school, que são 100% Maple, né? Sim. Então chegaram ali da educação infantil e estão agora no terceiro ano se formando. E vou falar da minha visão sobre eles. Eu acho que esse ano é a primeira turma 100%, não é, Joel? Eu acho que é a primeira turma 100%. E aí, quando a gente olha, não vou falar só da qualidade pedagógica, né, das notas e das aprovações, porque a gente vem tendo isso já com as turmas anteriores muito bem, mas quando a gente olha principalmente a maturidade emocional desses alunos, que são nossos, né, há muito tempo, e aí dá um orgulho gigante, porque é ver a concretização desse trabalho que vocês iniciaram lá atrás, né, do afunda ou flutua da Denise, sim, né, da frustração, e a gente está vendo isso neles. Então, esse ano dos nossos 15 anos, no nosso seminário, teve a apresentação dos nossos alunos e foi um arraso a maturidade deles. E o quanto emocionalmente eles estavam preparados para se apresentar para um grande grupo, para se apresentar para outras Mapleberts do Brasil, né? Eu queria que vocês falassem nessa perspectiva aí um pouco do que a gente conquistou nesses 15 anos. A gente conquistou a confiança, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente conquistou o sucesso dos alunos que já finalizaram o ensino médio, o nosso high school. A gente conquista dia a dia
a parceria, tanto dos colaboradores, quanto das nossas famílias, quanto dos nossos alunos, uma credibilidade em ter certeza de que o trabalho que é feito, ele traz frutos, sabe? Eu acho que a gente até se emociona quando a gente fala, né? Porque a gente gosta tanto do que faz, a gente faz com tanta responsabilidade, comprometimento, engajamento, que a gente realmente torce muito pelo sucesso dos nossos alunos e vibra muito quando vê-los se destacando na universidade que eles escolheram, se destacando no curso que eles optaram, e principalmente quando eles voltam, né, Danilo? Recentemente eu recebi lá na educação infantil os alunos do 12. E eu queria foto, e alguns eu disse assim, gente, mas você é fulano de tal? Somos! E a gente não reconhecer, mas vendo, porque que a gente faz muitas coisas dentro da escola, Danilo. Por exemplo, no momento de leitura, os nossos alunos do 12 descem para ler para os alunos da educação infantil. A gente pede que eles tragam experiências também de vida para os nossos pequeninos. Eles amam. E eles ficam super saudosistas, né? Aqueles que vivenciaram aquele prédio, os professores que ainda fazem parte ali do contexto da educação infantil. É um dia muito legal. Assim, eu vibro. Para mim é dia de festa quando os nossos gigantes voltam para os nossos pequenos. Isso acontece bastante lá na educação infantil. É uma grande alegria, né? É muito gratificante perceber a consolidação do nosso trabalho, né? Tantas evidências de resultados de muito êxito dos nossos alunos, né, em universidades nacionais e internacionais, então é muito gratificante. E que a gente fez parte disso, né, dessa história. Mesmo. E ser lembrada por eles. Eles lembram, é o melhor ponto, porque tantos anos se passaram. E eles ainda lembram. Eu falo, vocês lembram da Miss Andréa? Lembro mesmo, lembro sim. E hoje eles estão maiores que vocês. Sem sombra de dúvida. E hoje eles estão maiores que vocês. Meninas, em todos os sentidos, viu? Em todos os sentidos. Meninas, estamos novamente chegando aqui ao final, quase aí 40 minutos. Uau! E vou fazer de novo. Considerações finais. Por que escolher Maple São Luís? Fernanda. Porque é uma escola que, além do currículo canadense, da metodologia, de um currículo nacional, né, que bebe muito da sabedoria da metodologia canadense, é uma escola que é muito humana, que respeita muito os processos das crianças, essa primeira infância, valoriza também a família nessa parceria, porque sozinhos nós não conseguimos muitas coisas, a gente precisa do alicerce da família junto. Então, eu acho que assim, tem essa questão mesmo da parte acadêmica, do currículo muito estruturado, os alunos com ótimos resultados, mas também temos um olhar muito humano e acolhedor. Esse olhar individualizado, né, Miss Fernanda, assim, nós somos suspeitas para falar, né, porque somos apaixonadas pela metodologia, não nos vemos trabalhando em outro espaço com outra metodologia, porque nós acreditamos realmente no sucesso dessa nossa metodologia canadense, da nossa escola, e a gente fica com o coração cheio de alegria, né, por fazer parte. E esse sentimento, a nossa equipe comunga também. Então é muito bonito quando a gente se reúne para as reuniões. Sim. Elas trazem isso muito, essa fala muito espontânea nos olhos, na palavra. Legal. Andréia, de novo, deixei você para o final. Eu acho que é uma escola feita de gente, né? Então, eu acho que essa essência humana da escola é o que nos faz remar contra todos aqueles distratores negativos, contra todas as dificuldades, os desafios. Então, eu acho que o fato de ser uma escola feita por gente que estuda, gente que busca, gente que acredita na educação, é que também nos faz ser uma escola diferente. Legal. Meninas, foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Explanar para os pais
quase tudo, acho que a gente ainda tem muito que contar do que é a educação infantil da Maple Bear, mas a gente falou no primeiro episódio sobre a alfabetização, sobre o bilinguismo, sobre a questão da neuroplasticidade na educação, e nesse segundo episódio a gente veio em questões mais do dia a dia, até das dores dos pais, sobre adaptação, sobre o desfraude, sobre como funcionam as questões de princípios e valores, que a gente trabalha demais aqui na Maple Bear, e principalmente das questões emocionais. Eu acho que nada mais importante para os nossos filhos do que eles crescerem com inteligência emocional, eles crescerem com uma fortaleza emocional para esse mundo que cada vez mais vai exigir. Andréia, obrigado. Denise, obrigado. Fernanda, obrigado. É um prazer. E até o próximo, gente.